A gente vai começar, tá, a nossa live de hoje, como a gente tinha dito, tá bom? Hoje a gente vai receber já o presbítero Marcelo, tá, que tá aí já tá a postos para nossa live aqui. E ele vai falar um pouco sobre como é que está a situação do Estado, questão do coronavírus por aqui, como é que tem sido o combate, as coisas. Eu vou, como foi da outra vez, das outras vezes, ele vai falar mais, né? Eu vou ficar aqui apenas perguntando, dando uma filtrada no chat, caso alguma pergunta seja feita. Então hoje o chat vai ficar aberto, tá bom, o tempo todo, tá bom? E vamos lá, tá certo? Então vamos orar. E vamos começar, então, aqui a nossa live e convidar o presbítero Marcelo. Então, oremos. Senhor Deus, irmãos do Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em particular do presbítero Marcelo, continua a dar a ele força, sabedoria e santidade na sua luta como médico aqui no Estado. Muito obrigado por tudo, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, deixa eu chamar o homem aqui. E aí, presbítero, tudo jóia? Tudo bem, pastor, tudo bem? Tudo bem, irmãos? Como estamos? Presbítero, para quem não tem o privilégio de lhe conhecer, se apresente. É sempre ruim se apresentar, né? Mas, bom, eu me chamo Marcelo, né? Marcelo Burlamarque, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Jockey e sou médico, né? Atualmente eu exerço o cargo de diretor médico do Grupo Medimagem, né? Que constitui aí a principal rede de hospital privada aqui do nosso estado, né? Constituída aí de 4 hospitais e algumas clínicas, né? O Prontomédio Adulto, Santa Maria, São Pedro, Prontomédio Infantil e algumas outras clínicas aí. Então a gente está na frente da direção médica dessa rede de hospitais, tá? Eu sou neurologista de formação, essa é a minha especialidade de formação. Sou intensivista também por titulação, né, pela AMIB, que é o principal órgão regulador da terapia intensiva, e coordenei as UTIs ali daquele grupo durante quase 7 anos, né, antes de assumir aqui a parte da diretoria médica. Então, embora seja diretor, ainda faça parte da coordenação de UTI, sigo de perto os casos que estão internados lá, formo a parte de equipe e acompanho de perto também os casos, principalmente nessa época aí de coronavírus, né, que hoje nós temos aí uma UTI específica para esses casos, tá? Com a equipe também com treinamento específico para esses casos, tá? O senhor quer ir perguntando, pastor, o que é que a gente vai tocando, como é que você pretende Pode, fazer? assim, dar uma geral de como é que está no estado, o prognóstico do combate, das coisas, o que é que tem sido feito, o que é que a gente pode fazer. Aí qualquer coisa eu vou Tá bom, perguntando. vai passando aí o que vem aparecendo no chat, tá bom? Irmãos, assim, os irmãos estão vendo, né, que a nível de Brasil, nós estamos agora começando a ter um escalonamento de número de casos, né? Hoje, a gente está falando de 5.717 pacientes com diagnóstico, né, de coronavírus no Brasil, tá? E 201 mortes. Foi o último relatório de agora à tarde, agora há pouco, eu chequei antes de entrar aqui no chat, né? Dessas 201 mortes, 136 no estado de São Paulo, o que já era esperado, porque é o estado mais populoso, né, do Brasil, onde se concentram muitas pessoas também que chegam de fora. Então muitos desses casos vieram importados antes de acontecer a transmissão horizontal, que é a fase que a gente já está, né, há algum tempo, ou seja, a fase que é a transmissão de pessoa para pessoas, né? Então já se esperava que se explodisse esses casos lá. Dessas 136 mortes em São Paulo, 80 dessas mortes, esse número é um número interessante, né? Acometeram uma rede de hospital só, que é uma rede que trata exatamente de pessoas idosas, né? Que é uma rede bem conhecida, chamada Prevent Senior. Então, você tem ideia, é uma operadora de saúde que trabalha basicamente com pacientes idosos acima de 60 anos. Agora que eles abriram carteira para clientes abaixo de 60 anos de idade. Então,
nessa rede que atende basicamente idosos, que tem hospitais para atender basicamente idosos, tem acontecido a maior parte de óbitos lá em São Paulo, né? Mas já morte em vários estados do Brasil também, numa perspectiva de escalonamento, tá? A gente pode dizer que a nível de Brasil, de uma maneira geral, nós não chegamos no pico, não é essa a perspectiva, né? Hoje estamos em 31 de março, e a perspectiva é que é da primeira, mais especificamente segunda semana de abril, que a gente vai ver aí um aumento de número de casos, né? E também, consecutivamente, uma letalidade esperada para esses casos aí, tá? E, consecutivamente, no Piauí também deve ser por aí. Hoje, a nossa realidade do Piauí é a seguinte: nós temos, saiu o último boletim, né, agora às 5h30 da tarde, pela Secretaria de Saúde. Nós temos 18 pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus aqui no Piauí, tá? Foram 4 óbitos. Desses 4 óbitos, um foi em Parnaíba, um foi em São José do Divino, né? Paciente foi atendido em Piracuruca, e 2 aqui em Teresina, no mesmo hospital, né? Até uma fatalidade, foram 2 pessoas da mesma família, foi um casal, né, de idosos acima de 70 anos, que faleceu aqui no hospital privado de Teresina. Não foi no nosso grupo, não, mas foram os 4 óbitos aí confirmados, tá? Lembrando que dia 19/3, onde foram notificados os primeiros casos, confirmaram, nós tínhamos 3 casos, foram confirmados de uma vez, e hoje, 31/3, estamos falando de 18 casos, tá? Então, realmente ainda há a expectativa de escalonamento do número de casos aqui, tá? Como é que esses casos estão sendo diagnosticados? Pra vocês terem uma ideia, o nosso estado é um estado muito limitado, né? Assim que a gente diagnosticou os primeiros casos, nós tínhamos uma máquina no LACEN, que é o nosso laboratório central aqui, tá? De Teresina, onde são feitos os diagnósticos, né? E basicamente, todos os hospitais de Teresina estão encaminhando para o LACEN, para que esse diagnóstico seja dado lá. A gente estava conseguindo fazer no início, pastor, irmãos, 20 diagnósticos por dia. Na verdade, 20 análises por dia, não 20 diagnósticos, 20 análises por dia, tá? Hoje, a gente está conseguindo fazer em torno de 100 análises por dia, porque a universidade emprestou uma máquina extra para o LACEN, né? E agora, na verdade, 2, né? Nós temos 3 máquinas lá operando e conseguindo fazer, então, 100 testes dia, em média, né? Hoje foram feitos aproximadamente isso, 100 testes, e nenhum caso novo confirmado hoje, dia 31 de março, tá? Nenhum óbito também, consecutivamente, nenhum óbito a mais hoje dentro dos casos aí confirmados, né? Dos 18, tá? Presbítero, Pode falar. todos os casos confirmados estão internados? Não, não, não. Na verdade, existem muitos casos suspeitos internados, mas a grande maioria desses casos aqui confirmados estão em casa, tá? Em acompanhamento domiciliar. Inclusive, alguns que a gente acompanhou, que atendeu no hospital, alguns chegaram até a ficar internados, aí foram para casa, tá? E estão em recuperação em casa também. Há uma expectativa de nessa semana chegar nos testes rápidos, né? Esses testes que a gente está fazendo aqui é um teste um pouco mais sofisticado, feito por suave, né? O que significa isso? Você passa como se fosse um cotonete nas narinas e na orofaringe, e é feita uma pesquisa viral, tá? Assim, a gente tem feito com análise de DNA, RNA desses vírus, tá? Então, por mais que a gente esteja fazendo 100, é um pouquinho demorado para fazer. O teste que a gente vai fazer é um teste mais de triagem, quando chegar. Ou seja, a gente vai conseguir pegar uma população maior, né, que hoje a gente não consegue pegar. Quem a gente testa hoje? Acho que é importante que os irmãos saibam disso, né? A gente tem testado hoje os pacientes sintomáticos, né? E o que é o paciente sintomático? É o paciente que tem febre, o paciente que tem dispneia, que tem tosse, né? Uma e ou outra coisa, mas principalmente aquele paciente que tem febre e dispneia de início mais rápido. E essencialmente a gente tem testado pela quantidade de kit que nós temos nos pacientes que ficam internados, né? Então internou, testa. Alguns pacientes que chegam até sintomáticos, mas com um quadro muito leve, que vai para casa, eventualmente os hospitais estão nem testando por ausência de kit suficiente para fazer isso. Tá certo? Aí, então, a gente tem que escolher
uma margem de população para que esses testes sejam feitos. Ainda tem sido assim. Então, prefeito, à luz disso, tem como a gente ter uma estimativa, né, real de quantas pessoas têm contaminação, ou ter um ballpark, assim, uma ideia geral? Não tem como ainda no Estado isso. A gente só sabe que hoje no Estado existe muito mais gente contaminada do que esse número está mostrando, né? Do que esses 18 aí. Isso sem dúvida nenhuma. Porque a parcela que a gente testa é muito pequena, né? A gente está falando, deixa eu tentar pescar aqui, a quantidade de descartados hoje. Tá aqui, ó. Você tem ideia, a gente descartou até agora 406. Ou seja, 406 foram descartados para a Covid. E a gente ainda tem suspeito 254, ou seja, ainda tem 254 pessoas para serem testadas das que chegaram lá, né, no LACEN. Então, e tem mais um detalhe, tá? Que é o seguinte, aqui no LACEN, o teste não é direto para o coronavírus. É importante que os irmãos também saibam disso. Ou seja, você chegou sintomático, você colhe o exame, é feito primeiro o que a gente chama de painel viral. O que é isso? É testado por um monte de vírus que causam sintomas parecidos. Influenza, H1N1, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório, dentre outros. Tá? Uma vez dado negativo esse painel viral inicial de triagem, aí se testa o coronavírus. Ontem foram testados 102 casos. Dos 102 casos, os irmãos me ouvem? O pastor está me ouvindo? Estava ouvindo, só a imagem que travou, mas o som estava vindo. Beleza, então, dos 102 casos testados, né, ontem foram confirmados 2 casos. Dos 102 testados, 100 não deram nada. E 2 deram coronavírus. Tá? Hoje, a gente tem um perfil de alguns outros vírus, mas nenhum deu coronavírus. Também foi testado mais do que 100. Por isso que a gente manteve os 18 casos confirmados. Tá? Então, no LACEN é assim, testa o painel de vírus, dando negativo vai para o coronavírus. Se der positivo para algum vírus, não é testado coronavírus. Ou seja, digamos que eu chego com sintoma. Testaram o painel viral normal. Deu influenza, que é um outro tipo de vírus, eles vão dizer, não, o Marcelo está infectado com influenza, não vou testar coronavírus. Né? Esse é um outro problema. Porque pode haver contaminação cruzada, até porque nós estamos em época de tudo. Né? Está em época de influenza, está em época de H1N1, está em época de vírus sincicial e está em época de coronavírus. Né? A maioria desses vírus vão piorar em maio. É isso que a epidemiologia nos diz, principalmente H1N1, piora em maio. Tá? Mas eles já coexistem. Você tem ideia, das amostras positivas aqui do LACEN, uma boa parte tem sido de H1N1. Dos pacientes graves, uma boa parte ainda é de H1N1, né? Não é nem de coronavírus. Tá? Mas a gente sabe hoje uma coisa, os números estão subestimados. Quando chegar o teste rápido, acho que esses números vão explodir mais, tá certo? E a gente vai poder ter um número um pouco mais real, que a gente não tem estimativa ainda de quantos sejam aqui no Piauí. Por isso, porque esses números são subestimados, a questão do isolamento social ainda é muito importante, né? Porque a gente olhando pela outra ponta de quem está no hospital, tem visto que tem chegado menos pacientes do que a gente esperava que ia chegar. Vou dar um número para vocês de hoje do nosso hospital. Nós temos hoje 22 casos suspeitos no nosso hospital. 22. 18 na unidade de internação, no apartamento, e 4 na UTI. Tá? A gente esperava mais. A realidade é que já esperava mais. A gente sabe que vai explodir agora, deve explodir na primeira quinzena de abril, mas a gente já esperava um pouco mais. Tá? Dos casos internados, basicamente os 4 estão mais graves na UTI, né, e alguns estão de observação de padrão respiratório na unidade de internação. Tá bom? O que é que eu posso falar mais para vocês a respeito? Então, tá todo mundo perguntando, Marcelo, o seguinte, 2 coisas. Uma perguntou se anunciou porque por 3 dias seguidos não houve um decréscimo no número de contaminados, ou seja, no escalonamento. Então, será que é possível que a gente tenha o achatamento da curva, por assim dizer, nos próximos dias, ou preparação ainda é para uma coisa pior? Aí, para tu completar,
E quantas dessas pessoas aqui em Teresina estão perguntando se estão sendo tratados com a cloroquina ou se não estão? Tá ok, ótimo. Muito bem. Então é o seguinte, em relação ao achatamento de curva, eu acho cedo demais para falar, né? Se a gente for, é porque assim, a gente acaba se comparando epidemiologicamente com os outros países, né? A gente acaba fazendo uma proporção de perspectiva com base no que foi os outros países. Ah, semana 1 na Itália foi lá atrás. Nossa semana 1 vai acontecer aqui na frente, né? Semana 1 nos Estados Unidos foi X período. Nossa semana, comparado com os Estados Unidos, vai acontecer em X período. E a gente vai comparando que a gente não chegou ainda no aclive mesmo de curva. Essa que é a realidade. Então, falar de achatamento de curva agora é perigoso. Eu posso inferir, pela quantidade, eu estava falando do número de pacientes que nós temos, a gente esperava mais, né? Que o que a gente já fez de medida até agora tem sido efetivo para uma desaceleração do que a gente esperava, tá? Sim. Mas acho que ainda vai aumentar o número de casos aí, inclusive de pacientes graves, tá? Por quê? Porque, assim, tem várias razões para isso, né? A primeira é porque essa doença, em todos os estados, em todas as regiões, primeiro ela atingiu a classe social mais alta. Aquelas pessoas estavam viajando para fora, que tem plano de saúde, né? Enfim, não atingiu ainda a classe mais pobre, né? Que, quando atingir, tende a ter uma disseminação maior, mais rápida, porque as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Você pode ver a questão da preocupação com as favelas, com os presídios, né? Com os moradores de rua, exatamente porque eles são menos protegidos e mais aglomerados. Então, ali, quando chegar, tende a ter uma disseminação um pouco mais rápida e aumentar a aceleração da curva por conta disso. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que não dá para falar ainda em achatamento de curva, até porque em todos os países, em todos os setores epidemiológicos, primeiro tem um pico, depois chega-se um platô, para depois chegar no achatamento, né? De curva, que é o que a Itália está vendo agora. A Itália está vendo um platô, depois de tantas mortes, está vendo um platô de curva, né? Agora que a gente está vendo aí o início de achatamento maior. O fato de que a gente começou cedo aqui no Piauí aponta que a gente começou ok, correto. A dúvida sempre vai ser o seguinte, né? A gente já pesou a mão cedo demais ou não? Por toda a questão econômica, né, da coisa. A questão a gente paga para ver ou não paga para ver? É muito difícil pagar para ver, né? No que diz respeito à vida e morte, né? Então, a gente acha que uma boa parte dessa quantidade menor do que a gente esperava de internação tem acontecido por conta das medidas já tomadas. Você ter ideia, dia 20 de março eu pedi para fechar o hospital, né? E fechar o ambulatório. Isso tem implicação econômica absurda, né? A gente atende 22 mil pessoas em pronto-socorro mês. E a gente atende 55 mil pessoas em ambulatório mês. A gente faz em torno de 75 a 85 cirurgias eletivas dia. E a gente mandou fechar tudo isso com prejuízo econômico absurdo por conta... números exatos aí deu em torno em faturamento, 12 milhões de reais de perspectiva de perda por conta disso, né? Por conta de a gente colocar a saúde, obviamente, em primeiro lugar. Tá? Já se discute hoje quando voltar algumas atividades, né? Isso está super em voga, é uma pressão muito grande em todos os setores. A gente entende isso, né? Porque a questão econômica é pesadíssima, realmente, a questão da fome, do desemprego, do suicídio, né? Que sempre acontece depois dessas fases de epidemia aí. Importantes, são 3 variáveis que a gente está vendo: fome, desemprego e suicídio, né? Deve bombar realmente aí depois dessa fase de epidemia, ou mesmo nela já, né? E achar o termômetro da acessibilidade quando começar a cirurgia eletiva, atendimento eletivo, né, é desafiador. Então a gente está vendo múltiplas variáveis para pensar, não, vamos começar a atender o eletivo de novo a partir de... Alguns falam dia 6 já agora, outros falam dia 13. A gente está vendo isso, tá certo? Mas com acessibilidade diária. Todo dia a gente se reúne para ver dados, números, escalonamento de doença Brasil, Nordeste, Piauí, para definir quando, por exemplo, procedimentos eletivos médicos devam voltar. Isso não está ainda cravado em pedra, tá? Me perguntaram da hidroxicloroquina, né? E posso falar sobre ela? deve.
Quer fazer algum tipo de colocação, reverendo? Aqui Não, o que você falou, eu concordo. É o tipo de coisa que eu já li, eu vi uma vez um cara comentando, né, assim, que médico sempre vai optar pelo mais seguro, né? Ou seja, tipo assim, que é pensando na questão econômica. Só que eu louvo a Deus por isso, entendeu? Porque apesar do prejuízo financeiro grande para todas as áreas da sociedade, como você bem pontuou, a gente está medindo vida, né? Sem E se a dúvida. gente for medir o valor de vida, pelo menos dos crentes, tá? O preço da nossa vida foi Cristo, né? Então, é fácil medir um valor econômico para a gente nesse sentido. Então, eu só louvo a Deus pela postura do grupo como um todo, né? Você como dirigente disso aí, que Deus permita seja um exemplo, tá bom? Mas sobre o remédio, diga lá. Tá ok. Me perguntaram aqui, eu estava vendo, em relação ao que é que eu acho do isolamento vertical, né? Eu acho que o isolamento vertical ele vai ter que acontecer, né? E eu acho que ele vai ser o próximo passo da saída do isolamento que a gente está tendo agora, né? Quase quarentenal, né? Não é uma quarentena de verdade, né? É um isolamento social, mas eu acho que sim. Me perguntaram a perspectiva de reinício de pré-natal, de consulta eletiva, eu vi tudo aqui, quando você estava falando aí, pastor. Tá? É como eu disse, ou 6 ou dia 13, tá? A gente deve voltar às consultas eletivas e cirurgias eletivas de maneira gradual, paulatina e com sensibilidade diária, né? Saber se continua, se retorna ou não, beleza? Vamos falar do assunto que todo mundo quer saber, que é a cloroquina, né? Bom, primeiro vamos falar da droga. Eu não sei se em outra live, pastor, alguém já falou sobre isso, já? Sobre a medicação? Beleza. Não, falou não. Beleza, então vamos lá. A cloroquina, tem a cloroquina e a hidroxicloroquina. A gente tem usado mais a hidroxicloroquina. Essa é uma droga, irmãos, que na verdade ela é usada primariamente para o tratamento da malária e também usada para algumas doenças reumatológicas, principalmente lúpus e artrite reumatoide. Por quê? Porque ela tem um efeito que a gente chama de efeito imunomodulador. Ela altera o pH celular, ela altera algumas reações enzimáticas, né? Em radicais de sulfato dentro da célula, enfim, que deixa o ambiente da célula, primeiro, impropício para alguma replicação celular, mas isso não está comprovado ainda. E a gente sabe que ela altera a estrutura em termos de contaminação célula a célula, porque o vírus é muito assim, ele está dentro de uma célula, a célula ali explode, morre, ele contamina milhares de outras células do organismo, né? O ponto é, essa reentrada do vírus em outras células é prejudicada por conta do uso da hidroxicloroquina, tá? Ponto é, hidroxicloroquina tem alguma comprovação científica? Já depende do que a gente chama de comprovação científica, tá? Por quê? Porque existem alguns estudos que já saíram, mas são estudos pequenos, estudos de 80 casos, estudos de 60 e poucos casos, tá? Que mostram a efetividade da droga na redução de tempo do paciente em UTI e na gravidade daqueles que já têm um quadro moderado, tá? Então, esses estudos são pequenos, porque assim, como é que a gente considera um estudo bom, um estudo ok, um estudo aprovado? Por que não está todo mundo usando indiscriminadamente isso? Porque a medicina usa muito disso. Eles dizem, eu preciso de um exame, um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, ou seja, um grande número de pacientes que eu coloco, um braço trata, outro braço não trata, né? O que tratou, qual foi o desfecho? O que não tratou, qual foi o desfecho? Existe significância estatística para isso? Para eu ter significância estatística, o percentual que eu posso dizer, essa droga é segura, tá? E serve, é segura e serve, eu preciso de um grande número de pacientes para fazer isso. Quando você vê na Europa, tem muita gente se mobilizando, mas se mobilizando em termos de um hospital, de um serviço só, né? Os grandes estudos, os estudos multicêntricos, ou seja, usando vários centros hospitalares, estão sendo feitos agora, né? O pessoal está se juntando agora. Então, ainda não temos resultado de exames multicêntricos, de estudos multicêntricos aqui. Saiu da França anteontem, 80 pacientes, mostrando uma boa efetividade da medicação, tá? Agora, o braço muito pequeno, tipo 40 testado e 40 não testado, né? E a mortalidade, tempo de doença, tempo de UTI, tempo de ventilação mecânica, que são os endpoints desses estudos, né? Endpoints primários,
mostrando sucesso com o uso da medicação. Agora, é de comum acordo entre todos, isso é importante frisar para os irmãos, que a hidroxicloroquina, associada a um antibiótico chamado azitromicina, ela deve ser usada pelo menos de caso moderado para frente. O que é um caso moderado para frente? É o paciente que está internado com dispneia e febre e risco real de ir para a UTI. Esse paciente, vários hospitais, de referência inclusive Sírio, acho, vários outros, e nós usamos esse protocolo. Paciente moderado, tá? Com chance real de evoluir com piora respiratória, a gente tem dado hidroxicloroquina com azitromicina. Paciente foi para a UTI, é grave. Esse paciente usa hidroxicloroquina com azitromicina também, a gente coloca no protocolo, tá? E associa Tamiflu, né, porque é o que trata H1N1, a gente sempre está aí com a possibilidade de overlap, né, das duas coisas, tá certo? Além do suporte ventilatório quando é necessário. Então, pontos. Hidroxicloroquina, número 1, não existe nenhum grande estudo duplo cego, randomizado, de grande braço, multicêntrico, mostrando a sua efetividade ainda. 2, pequenos estudos mostram essa efetividade. E grandes centros já usam isso da maneira off-label, né, da maneira fora dessa padronização, digamos assim, tá? Os grandes hospitais usam isso. Isso já é permitido, é bom dizer, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, já é permitido esse uso, e a gente faz com autorização do familiar ou na impossibilidade do paciente, na impossibilidade dele, com autorização do familiar. Qual é a nossa, reverendo e caros irmãos, qual é a nossa percepção, tá, dessa medicação? Muito boa. Todos os pacientes que nós começamos no apartamento, nenhum deles foi para a UTI. E todos os pacientes que usaram em UTI, né, dos que a gente utilizou, 70% deles saíram do tubo, da ventilação mecânica, em tempo menor do que a gente esperava. Tá? Lembrando que a gente não tem todos os casos confirmados. Então, a gente pode ter dado a medicação, porque é grave, a gente parte do pressuposto que pode ser Covid, né, nessa época tem que tratar como tal, né, e eles responderam independente, pelas manual de ventilação mecânica, pelo uso de outras medicações, enfim. Tá bom? Agora nós tivemos um caso emblemático, que foi o do jornalista. Estou falando aqui abertamente, até na live, porque todo mundo sabe, é comum. Eu mesmo já dei entrevista, ou já dei 2 entrevistas sobre esse caso, né? Para falar desse caso, já saiu de Jornal Nacional e tudo. Então eu posso falar abertamente sobre ele, que é uma pessoa pública também, tá? Foi o jornalista que esteve internado conosco. A gente usou essa medicação do jornalista e, veja, a gente tem os estudos mostrando que a média de ventilação mecânica em Itália, em Espanha, na China, a média de tempo de paciente internado em UTI usando ventilador é em torno aí de 10 a 14 dias. Um tempo de UTI até 21 dias. Tá? Esse jornalista passou 6 dias de ventilação mecânica, foi estubado, está em casa. Né? E a gente começou quando ele ganhou o critério de gravidade, começou com ele na UTI. Então ele desceu para a UTI, entubando, começando a medicação. Tá? Estava gravíssimo, realmente estava gravíssimo o paciente. Né? Com tudo o que o Covid pode trazer para uma pessoa, ele trouxe. Né? Ali do ponto de vista respiratório. Então, se recuperou bem. Tá? O quanto foi de medicação? Não sabemos. A gente usou estratégia protetora de ventilação mecânica, todas as estratégias, balanço físico equilibrado, o que você imaginar, a gente usou de evidência para esse paciente, né? Mas também usando hidroxicloroquina. E o fato de que foram 6 dias de ventilação, saiu bem e está em casa. Tá? Um outro paciente que a gente acompanhou também estava bem espineico, com febre, começando hidroxicloroquina, que já era moderado, com risco real de ir para a UTI, também está em casa, completamente assintomático. Tá? Então, é opinião especialista, é opinião pessoal, é experiência pessoal. Tem dado certo. Né? Os grandes estudos estão aí, devem validar essa opinião aí que a gente está vendo na prática. Ele Tá tinha alguma comorbidade aí, o Marcelo? Nenhuma. Tá? Marcelo não tinha nenhuma comorbidade. Isso chama atenção. Dos 18 casos diagnosticados aqui no Piauí, 66% tem menos do que 60 anos. Tá? 5 casos dos confirmados, 18, tem menos do que 40 anos. Dos confirmados. Tá?
O Marcelo tinha menos de 40 anos e nenhuma comorbidade. Tudo que foi falado de comorbidade para ele é fake, tá? Nenhuma. Paciente completamente saudável. Entendi. E perguntaram também se a pessoa que pegou o coronavírus, por exemplo, se ela fica imunizada ou ela pegar de novo no futuro, por exemplo. Essa pergunta ela é ótima, muito boa. O ruim dela é que não tem resposta. O pressuposto é de que sim, né? Como acontece com os outros vírus, tá? Mas essa resposta não pode ser dada em definitivo. Não pode. Está sendo feito estudo sobre isso. O fato que, assim, como é que a gente vê isso em termos médicos, tá? O paciente está em infecção aguda, e tem gente aqui nessa live que sabe mais do que eu sobre isso, ele vai positivar uma parte do exame da sorologia chamado IgM, tá? Imunoglobulina M, que cresce na fase aguda da doença. Na cura, eu aumento o IgG. Esses pacientes realmente têm aumentado o IgG, clareado o IgM, mas não se tem certeza, porque há casos relatados de recontaminação, né, em alguns países, mas são relatos de casos, tá? Não se tem certeza ainda se você está imunizado ou não. Partindo do pressuposto das outras doenças, sim, mas isso não está provado ainda. Beleza. Beleza. Alguém perguntou se há algum relacionamento, questão de comorbidade e os mais jovens, né? Questão de falecimento, se pode piorar. Acho que com a resposta do Magno você acabou respondendo, né? Eu queria falar um pouco sobre essa questão aí das comorbidades, né? Vamos lembrar que o grupo de risco principal quem são hoje, né? São aqueles pacientes que têm mais do que 60 anos, esses são o grupo de risco, tá? Tá aí o caso de São Paulo, Prevent Senior. 80 de 136 foram de idosos, né? Mas é assim também na Itália, né? Com números mais estrondosos, mais do que 80%, alguns chegam a falar em estatística até de 90% de idosos ali dentro da mortalidade, tá? E assim também nos outros países do mundo a gente já sabia disso. Por que o idoso? Porque o idoso ele tem um sistema imunológico mais fragilizado, tá? Mas não deve ser só por isso. Por quê? Porque a criança também tem um sistema imunológico, principalmente os bebês em formação. A taxa de sintomas é baixíssima, né? Há um caso aqui, outro acolá, de criança com letalidade, mas é estudo de caso, é relato de caso, tá? Você não vê criança morrendo aí com coronavírus, tá certo? E as grávidas também, que é sempre uma grande preocupação, né? O que os estudos mostram? Primeiro, tanto as mulheres quanto as grávidas, elas pegam menos, claro que é um torno, assim, 60% homens, 40% mulher, tá? Mas elas são menos suscetíveis e as grávidas, pouquíssima quantidade de casos de grávida com intercorrência por conta do coronavírus e não há transmissão placentária. Voltando ao grupo de risco, então, o idoso, que não é só pela idade, né, ainda está se investigando o porquê, e aquelas pacientes com comorbidade. O que é que se entende por comorbidade? E esse é um detalhe importante. Diabetes e hipertensão é muito importante, tá? Como fator, hipertensão é fator de risco independente. Então, o paciente hipertenso, ele está no grupo de fator de risco independente para contração e complicação, né? Então, tem que ter muito cuidado nesses casos aí de hipertensão. E os outros são os imunossuprimidos, né? Imunossuprimido que tem o sistema imunológico mais baixo. Aí entra quem tem HIV, câncer e uso de quimioterapia, né? Esses pacientes também têm maior risco. Eu queria voltar um pouquinho ao assunto da cloroquina, que eu acho que é importante a gente usar esse espaço para algumas orientações, tá? Acabaram os estoques de hidroxicloroquina na farmácia, acabaram. Então, nem quem tem lúpus e artrite reumatoide consegue mais comprar. Por quê? Porque as pessoas, elas estão não apenas comprando para que, se piorar, começar a tomar. Elas estão comprando por um efeito possivelmente profilático da hidroxicloroquina, tá? Se não há nem estudo provado para moderado e grave, se usa off-label, imagina para profilático. Não há. Há aí algumas opiniões de alguns especialistas, tá certo? Mas muito cuidado. Não está indicado usar hidroxicloroquina no paciente assintomático, nem como profilático, certo? Por várias razões. Primeiro, porque não tem prova, tá? Segundo,
E o mais importante, porque hidroxicloroquina tem efeito colateral, tá? Aí se diz, mas os efeitos colaterais são muito poucos, é menor do que 10%. Pois é, o problema é o uso em larga escala, aí vai começar a aparecer o efeito colateral. Quais são eles? Eu vou citar 3, tá? O primeiro efeito colateral importante é a chamada retinopatia, tá? Maculosa. A retina, eu posso falar isso aqui de cátedra, né? De carteirinha. É lesada. Sou testemunha. Com testemunha aqui na minha frente, aqui, né? De que a retina pode ser lesada por conta do uso da hidroxicloroquina. Não sei se o Fábio está aí, ele pode reverberar isso. É importante. Eu estou vendo várias perguntas legais aqui já. Vitamina D, vou já falar da vitamina D para vocês, tá? Então, hidroxicloroquina pode dar retinopatia, tá? Tanto que é comum, efeito colateral comum, você sentir embaçamento visual por edema de papila, de mácula, né? Por conta do uso da hidroxicloroquina. Número 2, cardiopatia. Para os entendidos, aí, médicos que estejam no grupo, sabe o que eu vou falar. Ele alarga o intervalo no eletrocardiograma chamado intervalo QT. Tá? O que é isso? No eletrocardiograma tem algumas curvazinhas lá naquele traçado. Uma das curvas a gente chama de curva QT. QT é a repolarização do miocárdio. O miocárdio ele despolariza, contrai o músculo, depois ele repolariza para relaxar. Esse relaxamento, essa repolarização, pode ser prejudicado no uso da hidroxicloroquina. Daí a gente chama de alargar o QT. O que é que isso pode causar? Arritmias ventriculares graves com óbito. Tá? O outro efeito colateral é medular. Então, pode dar alteração hemática por conta do uso da hidroxicloroquina também. Tá? Você tem ideia, para os nossos pacientes que estão usando hidroxicloroquina, a gente faz eletrocardiograma todo dia, hemograma todo dia, para ver como é que está a parte hemática. Tá? E já estamos tendo um protocolo para avaliação oftalmológica também, para esses que estão usando em longa escala. Né? A gente usa 10 dias essa medicação. Então, uma das coisas que pode diminuir para nós que estamos usando em uso controlado é porque a gente segue, usa na dose padrão recomendada. Né? Muita gente compra, não usa na droga padrão e não tem controle nenhum. Tá? Então, é um risco potencial para algo ainda não provado. Beleza? Fica colocado da hidroxicloroquina aí. Tá? Me perguntaram da vitamina D, eu acho que isso é importante também. Porque se vocês forem observar, irmãos, e pastor Leonardo, todo dia sai alguma coisa diferente, né? E todo dia tem caído alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo. Tem uma droga que a gente usa para o tratamento da AIDS, chama Caletra, que é o Lopinavir e Ritonavir, né? Meu amigo, usaram de tonelada, Lopinavir e Ritonavir, tonelada, né? É uma droga que hoje é de segunda linha para o tratamento do HIV, né? Mas ainda estavam produzindo tonelada e muita gente comprou, viu? Lopinavir e Ritonavir também para já ir entuchando, né? O New England, que é a principal revista médica do mundo, New England Journal of Medicine, né? Que é lá do Hospital de Massachusetts, derrubou. Ela fez um grande estudo e disse, serve para nada, só acrescenta efeito colateral. Então, muito cuidado com o que os irmãos veem por aí, todo dia saindo de notícia. Seja assim, o que é que saiu de positivo mesmo? Pequenos estudos sobre hidroxicloroquina com azitromicina, que estão ganhando força. Só. O resto, vitamina C, essas outras coisas que a gente escuta por aí, nada. Agora, hidroxicloroquina nos internados, moderados a grave. Manobras de ventilação mecânica, que é uma coisa bem técnica nossa, intensivista, né? Isso sim, tem se mostrado efetivo, ok? Vitamina D. Posso falar? Continue. Eu falo rápido, falo muito e às vezes não dou pausa. Né? Continue, o povo está perguntando. Eu que não estou ocupando a quantidade de perguntas aqui. Depois eu vou fazer só uma volta aqui. Os irmãos já estejam acostumados comigo pela questão da pregação. Que é rápido, né? Termina às vezes de uma vez. Vamos lá. Pauta vitamina D. A vitamina D há muito tem sido estudado como a vitamina da desinflamação, tá? Há muito. Pra você ter ideia, um dos usos que o pessoal está usando assim, loucamente, é no tratamento da esclerose múltipla, né? Na minha área, que sou neurologista. Tem gente que trata com doses overcavalares, se eu posso usar essa expressão, de vitamina D para tratar a esclerose múltipla. Mas não há
nada, zero provado a respeito disso. Claro que muita gente vai dizer que tem controvérsia nisso, mas é zero em relação aos efeitos de medicação tradicional, imunomoduladora, enfim, tá? Mas a gente usa porque há uma vertente, principalmente na medicina ortomolecular e outras medicinas não tradicionais, que a vitamina D tem alto poder anti-inflamatório e imunobiológico. Ou seja, de regular o sistema imunológico. Qual é a prova disso? Zero. Tá? Então, mais zero nessas doenças, né? Se começar a estudar também no coronavírus, vale a pena usar como profilático? Não, não vale. Na verdade, vitamina D não vale a pena usar em nenhuma situação, a não ser que você tenha déficit da vitamina D. O cutoff da vitamina D no exame é 30. Se está abaixo de 30, vale a pena. Se você não tiver muita exposição ao sol, que não caracterizina, né? Não tem muita exposição ao sol e tal, então você não vai produzir só vitamina D, tá? Então você até deve repor. Mas com profilaxia de coronavírus, não tem nenhum estudo sobre isso, não está indicado, tá? E lembre-se, nenhuma medicação é inócua, nenhuma. Como hidroxicloroquina não é, vitamina D também não é. A gente tem vários relatos de efeito colateral de sobredose de vitamina D em alguns pacientes aí, tá bom? Então, vitamina D não tem nada comprovado. A resposta objetiva, telegráfica para isso é: deve usar? Não. A não ser que você tenha deficiência dessa vitamina comprovada através de um exame de rotina que você tenha feito. Entendi. Marcelão, então permita-me duas perguntas aqui para a gente já caminhar para um final. Uma perguntaram foi o seguinte, é de que assumindo o que você tinha falado sobre a gente ter um pico ainda, né, para chegar no platô, como é que está o sistema de saúde aqui em Teresina, se está preparado para um cenário ruim? Não vamos colocar um cenário apocalíptico, tá? Mas, por exemplo, na Itália, como a gente estava até conversando uma vez, eles estavam escolhendo quem ia viver, né? Ou seja, o cenário do médico era olhar para um e vai dizer, ó, esse aqui e esse aqui não. É um cenário realmente catastrófico. Sim. Então, aqui em Teresina, assumindo um pico, tá, de altura qualquer, como é que pode ser a resposta do sistema de saúde? E emendando, tá, alguém perguntou lá em cima, por exemplo, o caso do prefeito, que estava bom num dia, morreu no outro. Sim. Né? Sim. Aí existe esse aspecto, por exemplo, estatístico de pessoas que estão morrendo com coronavírus e não de coronavírus. Entendeu? Ou seja, que tá com vírus, mas morreu de coração. Só que na estatística colocou lá coronavírus, entendeu? Então, Perfeito. se você puder falar pra gente aí. Perfeito. Na verdade, são perguntas excelentes, viu? Assim, eu tô impressionado com a qualidade das perguntas. E que bom por isso. Sou ovelha de gente inteligente, eu sou pastor de gente inteligente, rapaz. E eu também, né? Exatamente, somos, né? Somos pastores de gente inteligente, perdão. É isso mesmo, é isso aí mesmo. Bom, irmãos, é o seguinte. Primeira coisa, vamos falar do enfrentamento, tá? Vamos falar aqui, eu acho que aqui em Teresina, nós estamos nos preparando bem. É sempre difícil dizer que nós estamos completamente preparados, porque a gente não sabe a magnitude, não sabe o pico, não sabe ainda, tá? Mas eu vou dar uma ideia do nosso grupo. Nós tínhamos 50 leitos de UTI, já, nossos, né? A gente está se preparando para ter 94 leitos de UTI, com ventilador, com tudo. Nosso grupo, tá? Certo. Os outros hospitais privados, a gente está falando pelo menos de um incremento de pelo menos 20, 30 leitos de UTI, tá? A iniciativa do governo do estado de vários hospitais públicos aumentar leite, alguns já aumentaram o leite de UTI, né? Como o Natan Portela, estão começando a se organizar para isso, o próprio HGV, a Fundação Municipal de Saúde, desculpa, deve estar fechando uma parceria com o Grupo Claudino para usar o hiperbom preço aqui da Frei Serafim para um hospital de campanha. Eles estão discutindo isso, tá? Essa possibilidade para receber esse paciente. Então, eu acho que a gente tem se preparado de uma maneira satisfatória. A nível privado, estamos organizados. Modéstia à parte, o nosso grupo está bem preparado, sabe? A gente escolheu um hospital só para os casos, né, de referência Covid, treinamos pessoas mais especificamente para isso. Já temos 20 leitos de UTI disponível para esses pacientes. Nós já temos 38 leitos de apartamento disponíveis para esses pacientes. Tá?
E assim segue também os outros hospitais, Unimed, São Marcos, Itacó, outros hospitais privados também, e hospitais públicos também estão indo bem nessa linha de enfrentamento. Então eu acho, até por tudo que se colocou, né, a seriedade do caso, a gente teve esse tempinho de se preparar. Agora a pergunta é suficiente? Super complexo dizer isso, tá? Super complexo. Por quê? Porque a gente tem até uma expectativa pessimista de estudo a respeito de quantidade de casos no Piauí e quantidade de óbitos também, tá? A expectativa é pessimista, realmente, infelizmente, né? Mas, se a gente conseguir achatar a curva, porque esse é o objetivo do achatamento da curva, é importante que os irmãos saibam disso. Qual o objetivo de achatar a curva? Embora a epidemia vai ficar mais demorada, a gente consegue suportar o sistema de saúde. Esse é o ponto. A epidemia, se a gente não fizesse nada, ela poderia começar em março e terminar no final de abril. Mas morreu uma carrada de gente que não ia nem chegar no hospital, porque não tinha como o hospital receber na porta. Mas se eu achar a curva, a epidemia vai ficar mais demorada. Agora, eu consigo suportar no meu sistema de saúde esses casos que vão acontecendo de maneira mais paulatina. Esse é o objetivo. Tá? Então, na medida que nós estamos conseguindo, digamos assim, com o isolamento aí que a gente está fazendo, fazer que esse caso demore um pouco mais a acontecer, não viu o pico ainda acontecendo e tudo, mas se a gente tem essa perspectiva de que está conseguindo alguma coisa, provavelmente a gente consiga abarcar sim. E eu tenho uma expectativa positiva a respeito do preparo que nós estamos tendo aqui. Tá? Eu me reuni recentemente com o secretário de saúde, os outros diretores de hospitais privados, né? E todos tinham muita movimentação nesse sentido. Morrer por coronavírus ou morrer com o coronavírus, né? Meu amigo, é super complexo isso, porque hoje você tem febre, dispneia, tá? Que é alteração do padrão respiratório, né? Tosse, até que se prova o contrário, você está com isso. Deu positivo e morreu, é difícil você falar que não foi por coronavírus, né? Os casos aqui de Teresina, eu posso citar alguns, né? Teve um prefeito de São José Divino, né? Que tinha apresentado um contato, depois teve insuficiência respiratória, né? E aí faleceu pouco tempo depois. Esse caso pode ter sido pelo coronavírus? Sinceramente, eu acho bem provável. Pela evolução do caso. É assim que o coronavírus faz, tá? São inúmeros casos de pacientes que estão com padrão respiratório de dispneia leve a moderada, em 12 horas estão no tubo. Inúmeros. Porque a facilidade com que esse vírus inflama o pulmão é muito alta, é muito rápida, né? A virulência é rápida. Então, se o caso foi de óbito rápido, pode ter sido sim por conta do coronavírus, não com o coronavírus. Agora, o quanto a gente vai conseguir separar isso? É muito difícil, né? Porque um paciente que tenha, por exemplo, insuficiência cardíaca e descompensa, ele vai ter o quê? Tosse e dispneia, vai estar com a mão cheia de líquido e vai ter falta de ar. Quem foi que matou ele? Foi insuficiência cardíaca descompensada ou foi o coronavírus? Depende de que lado você vai enxergar. O coronavírus descompensou a insuficiência cardíaca, né? Então, é o ovo ou a galinha. Agora, nós temos 18 casos internados. Desses 18 casos internados agora, no apartamento, mais 4 na UTI. É coronavírus? Não sei. Mas tem febre, dispneia e tosse. Até que se prove o contrário, A gente vai tratar como tal. Alguns ou vários serão descartados, mas tem que tratar como tal. Então, se é com ou por, a gente não sabe ainda. E não sabe ainda também por quê. Porque nós não temos teste rápido, né? Você tem ideia, você faz o teste hoje com muita, digamos assim, com uma boa perspectiva, você vai receber esse resultado com 4 dias hoje. Até uma semana atrás, a gente recebeu esse resultado com 10 dias. Então, quem vai ajudar a dividir um pouco isso, a quem perguntou, algumas pessoas perguntaram, vai ser a presença do teste rápido. A pessoa está em franca piora, teste rápido positivo, aí dá para fazer uma associação causal, né? Bom, deve ser pelo corona. Né? Tem a tríade, mais um teste rápido positivo, deve ser pelo coronavírus, tá? Não, tem a tríade, né? Mas o caso já é há muito tempo, já está 15 dias piorando o padrão respiratório, o paciente já tem CC,
e piorou agora. Bom, deve ser descompensada. E o teste de coronavírus pode dar positivo, só foi um fator a mais de descompensação. Vai ser difícil mensurar isso, tá? Hoje o pressuposto tem a tríade, tem que tratar como tal. Tem que pensar que é isso. Ok? Beleza. Beleza. Presbítero, agora sou eu que vou agir como pastor para deixar você descansar. Tá certo? Porque se depender do povo aí, ele vai passar a noite toda. Tá bom, irmãos? Mas como eu conheço um pouco a rotina do presbítero Marcelo, sei como está cansado, depois de um dia aí de trabalho pesado, como vocês estão vendo, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui, vou estar orando com ele, e juntamente com todos nós aqui. A live eu vou pedir para, excepcionalmente essa, a gente não tem colocado essas lives de terça e quinta no YouTube, mas essa eu vou pedir para colocar, tá certo? Lá com uma quantidade de informação boa para o pessoal poder ver, tá bom? O que foi dito, até para poder repassar aí para grupos e por o Brasil afora. Pastor, eu posso responder só mais uma? Eu estou preocupado com você, mas vai lá. Não é porque assim, o senhor está falando, eu estou lhe escutando, mas tem perguntas boas aqui e tem uma que é repetida, que é como aumentar a imunidade, né? E aí, meu amigo, como aumentar a imunidade vem de tudo, né? Vitamina C, própolis, a vitamina D que a gente tinha falado, ômega 3 e tudo, né? Irmãos, comprovação zero. Zero. Como aumentar a imunidade? Sinceramente falando, comendo bem, comendo bem, tá certo? Mantendo-se, enfim, se der para fazer aí na academia em casa, isolado, uma esteira, alguma coisa do tipo, atividade física, vai bem. Dormindo bem, tá? Isso a gente sabe que depleta imunidade. O que é que depleta imunidade? Estresse em excesso. Depleta imunidade. Você não dormir bem, você não cuidar do seu sono. Depleta imunidade, o sedentarismo. Isso a gente sabe. Agora, o que aumenta a imunidade? Sinceramente, nada do que foi falado. Tá? E muito cuidado. Tá? Eu digo isso até por fins econômicos. Você vai comprar um ômega 3 é um absurdo. Comprar aqueles polivitamínicos é 100 pontos para comprar o polivitamínico daquele, né? Sem comprovação nenhuma. Obviamente estou falando como médico, né? A gente tenta se basear sempre naquele que tem evidência científica, né? Não tem, nem vitamina C tem, na realidade, tá? Assim, a gente usa, mas assim, comprovadamente não tem, os estudos são muito pequenos para falar sobre isso. E falando que como médico, como cientista, alguém que olha para trabalho e se baseia nisso para dar recomendações médicas, eu não recomendaria. Sinceramente, não recomendaria. Beleza. Então, Marcelão, vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida do presbítero Marcelo, pelo trabalho que ele tem feito como médico, ali como diretor agora no seu hospital, pelo bom testemunho que ele sempre deu e tem dado nesse momento. Muito obrigado também pelo privilégio que nós aqui do Jockey temos de ser pastoreados por ele também, pelo seu cuidado com o zelo, com a palavra, com a vida dos irmãos e com um bom médico também em nosso meio. Muito obrigado por tantos esclarecimentos que ele aqui nos deu hoje. Ó Pai, que o Senhor continue abençoando ricamente sua vida. Quero te pedir que o Senhor o proteja de saúde mesmo, já que ele está lidando com pacientes com coronavírus, que o Senhor proteja ele, a Bruna, seus filhos, ó Pai, com tua mão poderosa, para que ele possa continuar firme, forte e atuante em nosso meio do Jockey, mas aqui em toda Teresina, como o seu trabalho tem impacto. Ó Pai, então, tem misericórdia da vida dele, nos abençoa nesta noite, protege-nos, e com tanta informação que recebemos, que possamos colocar ela em bom uso para a honra e para a glória do teu nome. Então, tem misericórdia de nós, nos dá uma boa noite de sono, eu te peço, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigadão, tá certo? Deus já vai estourar o tempo. Vai acabar aqui. Pessoal, até amanhã, às 7 horas.